Igreja em movimento. A palavra, Verbo Divino encarnado. Homilia dominical, 22º domingo do tempo comum. Uma nova e definitiva inversão de valores. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, sou o diácono Pedrinho, da Arquidiocese de Montes Claros, Minas Gerais. Este espaço do nosso canal Igreja em Movimento é destinado à homilia dominical, no qual dedicaremos ao estudo e reflexão da Palavra de Deus à luz da Sagrada Liturgia para compreendermos melhor o tema celebrado, hoje denominado uma nova e definitiva inversão de valores. A liturgia desse 22º domingo do tempo comum, do ano B, retorna com o Evangelho de Marcos, onde Jesus se encontra novamente com seus adversários mais ferrenhos, os fariseus e alguns doutores da lei que vieram de Jerusalém para se unirem em volta de Jesus. Contudo, esses não estavam ali em volta de Jesus com a multidão necessitada. Eles, desde o início, queriam pegar Jesus de alguma contradição para poder acusá-lo. Jesus os conhecia e sabia quais eram suas intenções. Ainda assim, além de não evitar tais encontros, enfrentava-os para desmascará-lo da velha e falsa moralidade, oportunidade em que Jesus afirmava e apontava que eles ofereciam ou apresentavam ao povo uma inversão de valores. Ouçamos com atenção. Os fariseus e alguns dos mestres da lei, vindos de Jerusalém, reuniram-se a Jesus e viram alguns dos seus discípulos comerem com as mãos impuras, isto é, por lavar. Os fariseus e todos os judeus não comem sem lavar as mãos cerimonialmente, apegando-se assim à tradição dos líderes religiosos. Quando chegam da rua, não comem sem antes se lavarem e observam outras tradições, tais como o lavar de copos, jarros, vasilhas e outros metais. Então os fariseus e os mestres da lei perguntaram a Jesus: por que os seus discípulos não vivem de acordo com a tradição dos líderes religiosos, em vez de comerem o alimento com as mãos impuras? Quais seriam as preocupações e valores desses senhores que o rodeiam vindo da capital? Jerusalém era o centro do poder econômico e religioso naquele tempo. Ao verem os discípulos comerem sem lavar as mãos, ficaram escandalizados, pois isso incorria em impureza ritual. Diferente dos fariseus e doutores da lei, Jesus estava preocupado com o povo faminto que não tem o que comer, e não com as tradições. Enquanto Jesus ensinava a partilha, os doutores ensinavam o ritual de pureza para comer. O que está por detrás dessas tradições religiosas, defendidas rigorosamente pelos fariseus e doutores da lei? Recorrendo ao profeta Isaías, Jesus os desmascara, mostrando que eles estão interessados em defender suas tradições, ainda que estas passem por cima dos mandamentos de Deus. Vejamos mais um exemplo sobre inversão de valores, quando os judeus citam
quarto mandamento da lei: honre seu pai e sua mãe. Vocês ensinam que é lícito a alguém dizer a seu pai e a sua mãe: o sustento de que vocês poderiam receber de mim é Corban, isto é, consagrado a Deus. Mas o que é mesmo Corban? É um voto pelo qual uma pessoa consagra seus bens, tornando-os intocáveis e reservados ao tesouro do templo. Aparentemente, Deus era louvado, mas na verdade, os pais ficavam privados do sustento necessário para a sobrevivência. A pessoa que faz a promessa fica dispensada de ajudar seus pais. E Jesus rejeita essas promessas hipócritas e falsas que pretendem dar louvor a Deus às custas dos bens das desgraças alheias. Em vez de agradar a Deus, tais pessoas estão justamente esvaziando a palavra de Deus, pois ao contrário disso, Deus quer que realizemos uma prática que conduza à liberdade e vida, e não ao culto religioso, que não se importa com a situação dos irmãos necessitados. Vejamos como o profeta Isaías condena os comportamentos incoerentes com o valor da vida de alguns religiosos. Eis, assim declara o Senhor: visto que esse povo me louva com os lábios, enquanto o seu coração está muito distante. Como Isaías, também o profeta Amós sustentava: mesmo que vocês me tragam holocaustos e ofertas de cereal, isso não me agradará. Mesmo as melhores ofertas de comunhão, não darei a menor atenção a elas. Em vez disso, corra a retidão como um rio e a justiça como um ribeiro perene. Afaste de mim os sons das suas canções e a música das suas liras. Pois bem, a nós que estamos no meio da multidão dos necessitados, é que Jesus quer ensinar uma nova e definitiva inversão de valores. Por isso nos exorta: escutem todos e compreendam o que vem de fora e entra numa pessoa não a torna impura. As coisas que saem de dentro das pessoas é as que as tornam impuras. Talvez como os discípulos, não compreendamos bem essa rejeição de Jesus a esses costumes e tradições, nos alertando que essas tradições podem nos revelar a termos um comportamento de fachada. Jesus, porém, não hesita em tirar nossa máscara, ensinando-nos uma nova e definitiva inversão de valores. Será, insiste o mestre, que vocês não compreendem que nada do que vem de fora e entra numa pessoa pode torná-la impura, porque não entra no coração, seja o alimento que eu como, observância de leis e costumes, dentre outros. Para Jesus, o que torna alguém impuro é o que sai da pessoa, uma vez que é de dentro do coração que saem as más intenções, as imoralidades, os roubos, os crimes, os adultérios, ambições, invejas, calúnia, orgulho, etc. Todas essas coisas más saem de dentro da pessoa e são elas que as tornam impuras. Aqui está uma nova e definitiva inversão de valores, apresentada por Jesus aos doutores da lei e fariseus vindo de Jerusalém
naquela época. E hoje, neste 22º domingo do tempo comum, pelo evangelista Marcos, ele fala a mim, a você e a todos os irmãos, onde quer que estejam. Naquela ocasião, Jesus abolira a lei do puro e impuro. Será que essa lei, de alguma forma, ainda não vigora hoje em nosso meio? Jesus era paciente e tolerava erros das pessoas, mas não suportava a hipocrisia. Ai de vocês, mestres da lei, e fariseus hipócritas, assim os referia Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Oremos. Senhor Deus do Universo, fonte de todo bem, derramai em nossos corações o vosso amor e estreitai os laços que nos unem convosco para alimentar em vós o que é bom e guardar com solicitude o que nos deste. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Demos graça ao Salvador, que veio a este mundo para ser Deus conosco, e o aclamemos dizendo: Cristo, Rei da Glória, sede nossa luz e alegria. Senhor Jesus, luz que vem do alto e primícias da ressurreição futura, dai-nos a graça de vos seguirmos, para que, livres da sombra da morte, caminhamos sempre na luz da vida. Aclamemos dizendo: Cristo, Rei da Glória, sede nossa luz. Mostrai-nos vossa bondade, refletida em todas as criaturas, para contemplarmos em todas a vossa glória. Aclamemos dizendo: Cristo, Rei da Glória, sede nossa luz. Não permitais, Senhor, que hoje sejamos vencidos pelo mal, mas tornai-nos vencedores do mal pelo bem. Aclamemos dizendo: Cristo, Rei da Glória, sede nossa luz. Vós, que no Jordão foste batizado por João Batista e ungido pelo Espírito Santo, santificai todas as pessoas e as nossas ações deste dia com a graça do mesmo Espírito. Aclamemos dizendo: Cristo, Rei da Glória, sede nossa luz. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Deus vos abençoe e vos guarde. Amém. Ele vos mostre a sua face e se compadeça de vós. Amém. Volva para vós o seu olhar e vos dê a sua paz. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Agradecidos pela vossa companhia, aguardo-os na próxima semana com novos ensinamentos, onde refletiremos a liturgia do 23º domingo do tempo comum. Inscreva-se em nosso canal, fazendo suas considerações e sugestões. Se merecermos vossa confiança, indique-nos a outros irmãos. Esperamos por você.